mais um Pod Faith. Estamos aqui com a Luísa E a Natália. e hoje vamos conversar sobre um relacionamento com Deus. O poder da palavra, oração e jejum. Eita. Olha. Então, antes de começar, seria bom a gente conversar como é que foi a nossa semana. Semaninha abençoada, gente. Abençoada. E, nossa, é testemunho vivo Então. de oração e jejum e palavra. Porque, É. nossa senhora, a retaliação que eu sofri essa semana. É bem parecido com a minha, não deu? Foi. Foi muito tempo atrás. Então, me explica o que aconteceu. Gente, a gente tem uma peça chamada Resgate, da Faith Club. E lançou no domingo, a gente fez a peça. E no caminho de gravar fazer a maquiagem e tudo mais, roubaram o meu telefone na estação. Gente. E eu falei, não acredito. E sabe o que é engraçado? Eu estava escutando louvor, My Jesus, a música. Ai, aquela boa, né? Era. Capinha, tudo de Jesus. Na hora que ele pegou meu telefone, eu falei assim, Deus, usa o meu telefone pra evangelizar esse homem. Ai, como você sabe que ele te pegou seu telefone? Porque eu senti na hora que ele tirou da minha bolsa. Eu estava subindo a escada rolante. E você não pegou? Eu achei que a minha bolsa tinha ficado presa no corrimão. Então eu só puxei a bolsa pra frente. E na hora que eu parei, eu fui pegar o telefone e não achei. A música cortou. Na hora que a música cortou do meu fone de ouvido, eu sabia que tinha roubado. Porque quando corta é porque tá muito longe. Sim. Aí eu saí correndo, fui lá em cima pro base control. Falei, gente, roubaram meu telefone. Aí eles foram olhar na câmera. Disseram que tava muito cheio, não tinha como descobrir quem foi que roubou. Mentira. Aí falou assim, vamos ligar pra polícia. Eles ligaram pra polícia, fiquei lá 20 minutos esperando a polícia. E a polícia não aparecia. Eu falei, moça, eu vou embora, porque eu tenho lugar pra ir. Aí ele, vai. Então eu fui. Cheguei lá na estação, eles falaram assim, todo mundo encontra na estação de Stockwell. Porque é lá que a gente vai encontrar pra ele fazer maquiagem. Cheguei lá, não tinha ninguém. Falei, tô sem telefone. Onde é que tá o pessoal? Aí, beleza. Corri lá pra igreja. E tinha aquela igreja espanhola antes. Então, eu pedi o telefone de um deles e liguei pra minha mãe. Que era o único número que eu sabia de cor. Liguei pra minha mãe, aí pedi minha mãe pra mandar o número da Dai. Liguei pra Dai. Aí a Dai já chamou a Ana Luísa foi me ajudou. Aí eu achei os meninos. Só que aí eu fui pra porta da onde ia ser a maquiagem. Eles estavam no chicken shop do lado. Eles abriram a porta e falou assim, Luísa? Aí eu, oi, gente. Aí eles, a gente já sabe o que aconteceu. Eu entrei lá, queria só chorar. Ai, aí eu é muito ruim. Mas aí, na hora que roubaram meu telefone, e eu tava lá esperando a polícia, eu pensei, eu tava muito emocionada, adrenalina, chorando. Aí eu falei assim, por que eu tô chorando? É um telefone. Eu compro outro. Mas eu entendo. Só que aí eu fiquei assim, é algo que eu posso recuperar. É estresse, é muito estresse? É, porque eu tenho que arrumar o cartão, tenho que arrumar banco, tenho que arrumar tudo, tenho que comprar outro. Só que eu falei assim, na hora, eu não preciso de tanto pânico, não preciso de ficar chorando. Deixa eu ir pra onde eu tenho que ir e depois eu lido com isso. Eu não vou deixar um negocinho desse me parar de ir pro ensaio, me parar de ir pra igreja. Porque na hora o meu instinto foi, eu não quero mais fazer essa peça. Só que eu falei, Falei, não. Diabo, você não vai vencer. Cheguei lá, falei, você diabo. acha? E sabe Cara o de que é deboche. Vai. Na peça, eu era o diabo. Eu era a morte. A depressão. Eu falei, você tá tentando não fazer essa peça, diabo. Não vem comigo. Aí fiz uma peça. E tudo tava ficou lindo, gente. Eu vi pelo vídeo. Eu gostei tanto. Tudo deu errado. Me emocionei. Vocês Sério? não sabem que não deu errado. Sério? Nós não tínhamos os objetos certos. A gente tinha problema com isso. Maquiagem derretendo. Estresse. O caos. Só que deu certo. Então é isso ficou lindo. Todo mundo falou que chorou. E eu falei, eu tava emocionada vendo. Eu não podia ir, gente. Dia das Mães, restaurante tava lotado. Não deu, mas pelo menos eu consegui gravar, então foi top. Mas aí hoje, acordei com uma bela notícia que roubaram 200 libras na minha conta do telefone, no Google Play. Liguei pra minha operadora, eles não podem fazer nada. Então tem que esperar até o dia 24 pra eles receberem a conta toda, etc. Mas eu tô em paz. Eu tô em paz porque, Mas eles é dinheiro. Conta da conta do telefone? É, ou porque conta... na O2 você consegue comprar as coisas e adiciona no seu bill do mês. Então eles nem... Então eles usaram o meu número de telefone. Você não bloqueou o telefone? Bloqueei, só que foi bem antes de eu bloquear.
safados. Eles compraram antes de eu bloquear o chip. Ô, gente, quem rouba o telefone, para. Porque dói, viu? Dói um pouquinho. Mas Para de roubar. foi isso, gente. Mas, anyways. E também o podcast, a gente demorou pra achar um dia pra gente gravar. Nossa, era pra ser domingo. Mas o que aconteceu domingo também, Natália? No dia antes? Tadinha. A menina... Tem uma menina... Eu não sei se eu podia estar falando isso, mas não tem nome envolvida. Uma menina deu convulsão no meio do restaurante. Nossa, quando aconteceu isso, eu apavorei, eu falei, nunca vi isso na minha vida. Aí eu liguei pra a ambulância me explicando os trem, só vem logo. Aí ela falou, 5 minutos. Eu falei, vem logo, eu não sei o que fazer. Aí ela tava lá, morrendo, coitada. tadinha, a língua enrolando dentro da boca dela. Eu fiquei, não. Aí eu comecei a orar, eu fiquei, Deus, por favor... Não sei mais o que falei, só não parava de orar. Não parava, o povo no telefone. Eu falei, vem logo. Aí começava a orar de novo. Aí ela acalmou. Aí chegou uns 6, o povo da ambulância. Eu fui na ambulância com ela. Aconteceu muita coisa, depois te conto. Isso aqui não pode falar no podcast. A gente conta. Aí depois eu fiquei lá no hospital até 5 horas da manhã. Pra depois eu trabalhar 10 horas da manhã. E era pra gente gravar meio-dia, pra depois voltar no trabalho 3 horas da tarde. Isso não aconteceu, né? Aí eu tinha que cancelar, que não tinha nem como. Aí a gente não ia gravar até algumas semanas. Aí apareceu o nosso Diego, nosso produtor 5 estrelas. Of course. Ele, gente, VIP treatment VIP, do nosso gente, olha, produtor. quem fez esse cenário pra gente? Ele encaixou a gente hoje aqui, não sei nem como. Yes. Mas, anyways. Notícias. Não, não fala. Sim. Recadinho. Recapitular que para vocês, mulheres, que não se inscreveram ainda na Conferência de Mulheres, no dia 27 de abril, vai ser um sábado, uma conferência sobre você florescer e estar na plenitude que você pode estar, no tempo que Deus separou para você, mulher virtuosa. E nessa conferência vamos ter pastoras da Irlanda e do Brasil pregando aqui. Pastoras especialistas em cura, em libertação, em palavra, em jejum. Muito usadas. Vamos falar hoje. E vamos ter camisas personalizadas. Ai, brinde, vamos gente. Ter sorteios, kits de cabelo, kits de bronze, desconto. Ai, mas não conta tudo aí, né? Surpresa. Mas, ó, então, gente, vai ser... Vocês não podem perder. Os ingressos vão tudo... Vamos deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Gente, não esquece. E junto também temos o camping em agosto, dia 16, 17 e 18 de agosto. São 3 dias de camping, onde temos luau, temos festa, temos batismo, temos cultos de mulheres e de homens, temos tudo que você pode imaginar em 3 dias. Não sei como encaixamos tudo em 3 dias. Mas vai ser uma bênção e também vamos deixar o ingresso aqui na descrição para vocês pagarem. E já deixar tudo acertado, porque são tudo vagas limitadas. Mesmo se você não sabe se dá pra você ir, é melhor deixar tudo garantido, porque nunca se sabe. Exatamente. Pode surgir um dia que você não tem trabalho, você não tem nada pra fazer, e vai cair no momento que você mais precisa. Numa sexta, sábado e domingo ainda. Olha que perfeito. Que beleza. No solzinho, verão. E tem piscina. Nesse novo acampamento tem piscina. Então, gente, no verão... Mas então, vamos continuar com a programação de hoje. Bora. Hoje vai ser algo pesado, cheio de palavras, cheio de versículos. Então, espero que vocês... estudou, viu? Eu espero que vocês aprendam muito e usem isso na vida de outras pessoas. Não segure essa informação somente para vocês. A gente tá querendo uma coisa mais simples pra explicar pra vocês que nunca fez isso antes, que não sabe aonde começar e não sabe exatamente o porquê de fazer tudo isso. Isso aqui é um step
Uhum. como você tem um relacionamento com Deus. É. Porque numa vida cristã, você aceitou Jesus, pronto, você tá nesse pique. Aceitei Jesus, tenho várias experiências Tá com ele. queimado, tá queimado. Exato. E agora o que eu faço? Como é que eu mantenho essa chama viva dentro de mim? Porque é muito fácil você se apagar num mundo desse. E se você mora em Londres ou em cidade grande, você sabe que as oportunidades sempre vêm, então tudo na sua porta para você deixar Jesus de lado. Vamos começar hoje com o jejum. Então, Natália, explica um pouco pra gente o que é o jejum. Tá bom, gente, ó. Jejum é basicamente gente, essa palavra abstinência, falei certo? De alimento, tá? Então tem 3 formas. Tem parcial, o normal e de tudo. Parcial é basicamente o jejum de Daniel. Então a carne, o vinho, certos tipos de alimento. O normal é de ficar, 12 horas sem comer, 6 horas, 8 horas. Eu, particularmente, eu faço de 12 horas, de meia-noite até meio-dia. Porque pega no horário que eu tenho... Nossa, eu quero só comer, gente. Meia-noite, quero De comer o manhã. docinho. De manhãzinha, Uhum. Aí, nesse ponto, você pode tomar água, que... Água pode, tá? Mas alimento, não. Aí, é basicamente isso. 3 tipos de jejum. Sim, É. e conforme você vai lidando com o jejum, o que você acha que... Por que jejuamos? Quando a gente jejua, a gente tá basicamente matando a nossa carne. A gente é feito de espírito, alma e carne. Quando a gente jejua, a gente tá enfraquecendo a nossa carne para fortalecer o nosso espiritual. Então, nesse período, quando você tá sem comer, a nossa carne tá fraca. Então, nesse ponto, a gente tem que focar nas outras partes, então, oração e na palavra, que a gente vai começar a falar Os depois. 3 caminham Os 3. sempre juntos. Sempre juntos. Você não consegue fazer a palavra sem oração e jejum, não consegue jejuar sem oração e palavra, e não consegue orar sem ter a base da palavra e a fortalecer o jejum. Sim. Yeah. A nossa alma é a nossa emoção. E quando a gente não tá sensível, quando a gente não tá forte no nosso espiritual, a gente sempre não sabe se é de Deus que tá falando com a gente, ou é a nossa emoção. Então sempre pode falar assim, nossa, será que é Deus falando comigo ou é só minha emoção? E quando nesse jejum, ajuda nós... É nítido. É nítido. Ajuda a gente a diferenciar. Sim. E quando a gente tá em jejum, a gente tem que ficar... Sempre ser atentos do que a gente tá fazendo. Vigiando sempre. Porque a gente tá alimentando o nosso espírito. As coisas que você escuta, os lugares que você frequenta, as conversas. Porque seu espírito tá sensível. E você tem que alimentar do jeito certo. Exatamente. Entendeu? Por isso, sempre os 3. Tem uma frase que o nosso apóstolo adora fazer, que é assim: qual que é o mais forte? Corpo, alma ou espírito? Aquele que você alimenta. Então, se você alimentar o seu espírito, o espírito vai estar forte, sensível para ouvir o que Deus tem que falar para você. E por isso que eu gosto muito do jejum. O jejum é uma ótima ferramenta para que, se você tá tentando escutar a voz de Deus, mas você não sabe o que é, igual você tá falando, é muito igual às suas emoções, você fala assim, eu vou jejuar, eu vou matar a minha carne, porque somente assim eu vou deixar o meu espírito falar mais alto. Porque aí eu consigo ouvir a voz de Deus. E Jesus é prova viva disso. Quando Jesus, antes de começar o seu ministério, a Natália adora falar isso também, que antes dele começar o seu ministério, ele teve que se santificar. Ele ficou 40 noites e 40 dias no deserto, jejuando, sem comer nada. E ele teve fome. Ele fez jejum total. Exatamente. Mas no versículo, eles falam no final que ele sentiu fome. Mas a fome é diferente, você sabe? Porque depois, quando você faz 3 dias de jejum, você não sente mais aquela fome que você sentia porque você acostumou. Então imagina, total. A gente não consegue sobreviver total sem comida por 40 dias. Então a fome dele foi diferente. Quando ele estava lá, com fome, jejuando, acabou os 40 dias, as 40 noites, o diabo aparece para ele. O diabo começa a tentar ele, falar assim, você não é filho de Deus? Por que você não transforma essas pedras em pães? E nessa hora, você vê
quão forte o jejum deixou Jesus. Jesus é todo poderoso, já sabemos disso. Mas ele deixou exemplo para nós. Que quando ele jejuou no deserto, ele ficou tão sensível, o espírito dele estava tão forte, que na hora dele responder o diabo, ele responde o diabo com a palavra. Ele responde o diabo no espírito, não é mais na carne. Porque a carne estava com fome. A carne queria comer, porque ele podia transformar aquela pedra em pão e comer. Sim. Só que ele falou, não, eu tô jejuando, eu tô forte no espírito, eu vou deixar Deus falar, eu vou deixar o meu espírito falar. E o que ele fala? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, sister! Então ele responde com a palavra. Sim. E aí vem de novo o que eu falei mais cedo. Jejum, palavra e oração andam juntos. Eles andam juntos. Muita gente pode falar que jejum é só do Velho Testamento. Mas Jesus literalmente falou. Ele foi exemplo. Foi exemplo. Jesus foi exemplo. E ele falou: eu vos dei o exemplo para que vocês também façam. Eu vou ler porque eu não decoro. Não sou difícil pra decorar, tá? E, tipo, em Mateus, em Lucas 5:33. Olha que eu decorei essa. Mais ou menos. E, tipo, o cara chegou nos discípulos deles e falou, por que eles não jejuam? O religioso. O religioso. E ele falou que, tipo, o noivo ainda não... Quando o noivo for embora, eles vão jejuar. Jesus não tem que falar pra gente jejuar. É uma coisa que a gente já tem que saber e já é esperada da gente fazer. É um princípio. É um princípio. Então, se vocês acham que não tem que fazer, tem que sim. Essa escritura é bonita porque ele tá falando assim pro religioso. O religioso veio pra Jesus e falou assim, ei, os discípulos de João Batista, eles jejuavam, por que os seus discípulos não? Aí ele fala assim, eles não jejuam porque o noivo tá aqui. Quando o noivo foi embora, agora eles jejuam. Por que ele fala isso? Porque o jejum é onde você conecta com Deus. É onde você quer fazer a vontade de Deus, ouvir a voz dele. Sim. Você depende dele. O jejum enfraquece sua carne porque o seu espírito tá mais atento. Porque aí é Deus guiando. É Deus falando o que você tem que fazer. Nosso relacionamento mais profundo é no espírito. Por isso que sempre na Bíblia tá falando. Adoradores... Adora em espírito. Verdadeiros adoradores que adoram em verdade em espírito. E tudo em espírito. Um só espírito com ele. Sempre fala, nosso relacionamento é espírito com Deus. Então, se você quiser ter um relacionamento mais profundo com Deus, alimente seu espírito. E você comentou sobre o Antigo Testamento e lá em Isaías, eu ia falar Isaías. Isaías 58. Fala muito sobre... Isaías, se vocês não sabem, era um profeta muito, muito, muito usado por Deus. E, nessa época, Deus falou com Isaías. E usou a boca dele para falar com o povo. E falou assim, vocês aí que jejuam, que dizem ser religiosos, que dizem isso, e vocês ficam reclamando que eu não escuto as suas orações porque vocês jejuam. Como é que eu vou escutar o seu jejum quando enquanto vocês jejuam, vocês estão batendo, vocês estão xingando, vocês estão exploitando? Exploitando? Exploiting? Vamos falar em inglês. Exploiting. Vocês estão abusando os seus empregados. Vocês não fazem o que eu te mando. Como é que eu vou escutar a sua oração? O seu jejum? Aí logo depois ele fala assim, quando vocês jejuarem, fazem desse jeito. Cuide dos outros. Servem. Vá até aqueles que precisam de comida e deem comida. O que tá dizendo aqui? Ele não tá falando, esquece tudo e vai servir as outras pessoas. Não, ele tá falando assim, faz os meus princípios. Deixa as suas necessidades de lado e vai ajudar o próximo. Sim. Quando o seu amigo tá precisando de ajuda, vai e ajuda. Esquece o que você tá querendo. Faz as minhas vontades, escuta o que eu tô te dizendo. É por isso que quando os religiosos na época jejuavam e eles saíam na rua, eu tô cansado, eu tô com fome. Ai, gente. Tenho dó de mim. Não. Nossa, foi... Jesus deixa bem claro. Quando vocês jejuarem, limpe o rosto, usem a melhor roupa,
sorriem pra ninguém Uhum. saber que vocês estão jejuando. Só Deus sabe que você É. tá jejuando. Porque o que você gera no secreto com Deus, ele vai manifestar em E aí, público. gente, aí essa frase você tem que lembrar, viu? Então, tipo, É. não é assim, tipo, a gente não tá falando pra vocês não falar pra ninguém que vocês estão jejuando. Não é assim. É tipo, se a pessoa, você tá sentado numa mesa e você tá jejuando, você fala, não aceito, não vou comer. Se insistir, fala, tô jejuando. E ponto final. É. Uma coisa é fazendo isso e outra é falando, ai, eu tô com fome, que não sei o Nossa, eu quê. tô Ai, eu não fazendo queria estar 40 fazendo isso. horas de jejum. Não é assim, gente. Não. Tem que ter, né? Porque nessa hora você tá falando assim, eu sou o cara. Nossa, Eu consigo sou fazer o jejum. Não. Quando você tá fazendo jejum, quem tá te capacitando é Deus. É. Então, você é fraco, você é pecador, você é um lixo, você não consegue fazer. É. Quem te capacita é Deus. Quando você fala, eu consigo, não. Meu bem. Por favor, Menos, né? Ai, não. Menos. Ai. Eu queria muito contar sobre a minha experiência com jejum. Porque eu comecei a fazer um jejum por quando a gente tava ensaiando pra peça lá em novembro do ano passado. Eu estava fazendo... Foi. Era difícil. Era no outubro? Final de outubro a gente começou nosso Sim. jejum. Que era jejum junto com palavra e oração. O grupo todo fazia. Nunca tinha feito jejum antes pra realmente entender o propósito do jejum. No meio do jejum, eu tive que ir pra uma viagem pro Brasil. E eu fui pro Brasil, e eu viajei com meu pai, etc. E durante essa viagem, eu tive a oportunidade de passar tempo com meu pai, perdoar ele. Tive essa oportunidade e voltei. Quando eu voltei no meu jejum. E teve um culto que teve uma menina lá, que eu fui orar por ela. Eu toquei nela e comecei a orar em línguas, ela caiu no chão, chorando. No final do culto, eu fui abraçar ela. Na hora que eu abracei ela, falou assim, Luísa, só de abraçar você eu começo a chorar. Por causa da unção que você tá carregando. E essa unção só vem do jejum. Porque eu deixei meu espírito falar mais alto. Então eu não tive que falar nada. É isso que Jesus fala. Não fale, porque você vai mostrar, vai manifestar. Deus Você tá te não- usando. Você deixou Você não Deus. precisa falar Deus que eu te tô usar. jejuando. O seu corpo, as suas obras, as suas ações vão mostrar o jejum. Deus vai usar a sua vida. É mais, tipo, tá mostrando seu relacionamento com Deus. Que basicamente a sua é intimidade com Deus. intimidade. Exatamente. E quando eu voltei, teve essa experiência com essa menina. Perdão. Eita. Eu percebi, pelo jejum e pela terapia, Gente, faz terapia. Faz. que durante a terapia, Deus falou muito comigo, que falou assim, você perdoou seu pai, mas a sua criança não perdoou. E é muito fácil você deixar as suas emoções falar isso. Mas ficou nítido pra mim que não era. E eu perdoei meu pai. Na hora que eu liguei pro meu pai, eu perdoei ele. Você ligou. Liguei, eu falei com Eita. ele. E ele chorou, eu chorei. Foi muito lindo. Perdoou de verdade, né? E no final, Deus falou assim, viu? Agora eu restaurei o seu relacionamento com teu pai. E só isso, isso tudo que eu tô falando que Deus falou comigo, ninguém teve que falar, Deus tá te falando isso. Eu ouvi. E o jejum te enfraquece pra você ouvir a voz de Deus. Você sabe, porque muitas pessoas me perguntam, qual que é a diferença? Como é que eu sei que é a voz de Deus dentro de mim? Você só sabe. É diferente de qualquer outro pensamento que você tem na sua cabeça. Quando você tá mais perto da palavra, escuta mais a palavra, Deus move seu espírito, move sua alma, e para você discernir o que é sua emoção e que é de Deus. E quando a gente tá fora da palavra, quando a gente não tá conectado, o mundo, a sua carne vai ter desejo, vai ter coisa, tudo que não é de Deus. E vai vai ter essa guerra. Em Gálatas fala que a nossa velha e nova natureza tá sempre oposta. Então, tipo, você tem que estar alimentando si mesmo com coisa boa. Sempre Com coisa de Deus.
Porque senão sua carne vai ganhar. É. Infelizmente, O gente. jejum, a oração e a palavra tem que ser algo constante na sua vida. Pensa assim, um relacionamento com Deus. Já tô indo mais pra frente do que a gente vai falar, mas já vamos indo. Bora. Eu vou dar um exemplo de uma amiga minha. Eu e minha amiga, a gente era muito próxima, porque a gente ia pra mesma escola. A gente se via todos os dias. Todos os dias. E isso que eu vou contar aqui já vai indo pra oração. Então, a gente já vai falando mais de oração. Sim. A gente se via todo dia, conversava todo dia. Ela sabia tudo da minha vida. Eu sabia tudo da vida dela. Ela contava coisas pra mim que não contava pra outras. Eu contava pra ela coisas que eu não contava pra outras pessoas. Quando eu mudei de escola, eu fui trabalhar e ela foi pra universidade, agora eu vejo ela uma vez por mês. E nessa uma vez por mês que eu vejo ela, eu conto tudo pra ela, todas as decisões que eu tomei, tudo que deu errado eu contei pra ela. Só que aí, ela vai falar assim, pô, se você tivesse me contado antes, eu poderia te aconselhar a fazer diferente. Eu poderia ter te falado pra não fazer isso. Só que como eu contei pra ela uma vez no mês, ela não tem como fazer nada. E também, quando você vai contar, você esquece detalhes. Esse é o relacionamento de pessoas com Deus esses dias. Esses tempos. Aonde você vai pra igreja um domingo no mês, ou uma vez por semana. Você ouve a palavra de Deus ali, e depois você volta pra casa e vive a sua vida. Você esquece da palavra, você esquece da oração. E, infelizmente, você deixa a sua carne ser alimentada. E isso tem duas razões por causa disso. Ou é a falta do seu conhecimento, de não saber que você tem que alimentar isso todo dia. Ou simplesmente porque você acha que indo pro domingo já é o suficiente. Não é, gente. Não. Não dá certo. É um relacionamento constante com Deus. E é isso que a oração ajuda. A oração é onde você entra no seu mais íntimo com Deus. Você separa um tempo do seu dia pra falar assim, Deus, eu quero conversar com você. Deixa eu falar pra você como foi meu dia. Olha como é que isso aconteceu. Deus, teve essa situação que eu não sei como agir. O que eu faço? Você tá num momento que tem dois caminhos na tua vida agora. Tem duas oportunidades pra você. Você não sabe o que escolher. Você vai dobrar o seu joelho e você vai falar, Deus, eu tenho essas duas oportunidades. Fala comigo aonde eu vou. Gente, se vocês têm dificuldade de fazer isso, vou dar um exemplo que eu faço. Que eu ainda faço, gente. Jesus é meu best, tá? Jesus é meu best, BF. Tipo, eu acho que ele tá sentado na cadeira, ele tá na ponta da minha cama, e eu converso com ele. É uma conversa, oração é uma conversa entre você e ele. Ele não tá nem aí se você tá usando palavras bonitas, frases eloquentes. mas também não vai falar assim, tu sabes, tá? Não. Não vem com essa não, tá? Vai começando, ó Deus, você não sabe o que aconteceu comigo. Aí eu já falo. Finge que ele não sabe. Ele não sabe. Você vai falar, porque Deus ama que a gente primeiramente vai nele primeiro. Ele é o nosso conselheiro, nosso professor, nosso melhor amigo, nosso pai. Ele quer sentir que a gente tem que depender dele. E a gente realmente tem que depender dele. Que na hora que tá na fria, que tá tudo acontecendo errado, você corre pra Deus. E na felicidade, quando tá tudo dando certo, eu falei, você Deus, esquece que Deus fez alguma coisa na tua vida. Deus fez bem, hein? Ó, obrigada. Obrigada, Deus, e pronto. Obrigadinha. Mas, tipo, essas coisas. E quando você pegar o costume disso, você nem vai perceber. Vai ser uma rotina. Primeira coisa que você for fazer. Deus, bom dia. Tô atrasada, mas daqui a pouco eu volto pra conversar com o senhor. Essas coisitas. Quando você fica conversar fazendo... com Deus o dia inteiro. O dia todo. É uma delícia. É uma coisa tão boa, tão... Deixa tudo quietinho. Você sente que tá do teu lado da hora. Muitas pessoas me perguntam, como é que eu devo orar sozinho e por uma outra pessoa? Mateus 6:6. Leem isso na sua casa. É onde Jesus literalmente te ensina a orar. Jesus fala, você quer orar? Beleza. Entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com Deus.
Você não precisa fazer e repetir aquelas palavras. Por exemplo, Deus fala sobre o Pai Nosso. Jesus mostra como orar o Pai Nosso. Só que ele deixa bem claro, não use isso repetitivamente. Eita! Repetitively? Vamos lá. Não usa isso como algo que você tem que fazer toda hora. Pai Nosso, toda hora. Pai Nosso, Pai Nosso. Uhum. Você entra no seu quarto, fecha a tua porta, senta e fala assim, Deus, isso aconteceu, seja sincero, seja honesto na tua oração. Fala exatamente o que você se sente, o que aconteceu. Fala com ele o que você não fala com a tua mãe, com o teu amigo, com o seu primo, com o seu fulano, com o seu cachorro. Porque nessa hora, quando você conta pra ele o que você não conta pra ninguém, ele conta pra você o que ele não conta pra ninguém. Moisés, Deus falou assim para os dois irmãos de Moisés. Ele falou assim: com meu servo Moisés, eu falo face a face. Ah, eu achei essa parte tão linda. Face a face. Por que ele fala face a face com Moisés? Moisés tinha intimidade com Deus. Eu agora tô no momento que eu sei que Deus não fala comigo só pelos profetas, por pessoas, por bocas na igreja. Ele fala diretamente com você. Fala. Por quê? Eu criei uma intimidade com Deus. E isso é algo que não é fácil. Não é fácil. Porque tem várias noites que eu falo assim, Deus, eu não quero orar porque eu só quero ir dormir. Só que a minha consciência pesa porque eu falo assim, e se eu fosse Deus? E eu estivesse esperando a minha filha e ela não viesse? Como é que eu ia sentir? Ele tá te esperando. Vai deixar ele esperando, gente? Todas as noites ele te espera pra conversar. E uma dica que eu deixo pra vocês que estão começando a orar em casa sozinho é: escolhe uns louvores que você sente que é como se fosse diretamente pra você. Uns louvores que te tocam, uns louvores que falam o que você tá passando, uns louvores que te movem. Escuta. Canta eles como se fosse uma oração. E vai de joelho e fala assim, Deus, o Senhor é tão poderoso. O Senhor é tão grande, o Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus que curou, que manifestou, que fez Davi ser rei. Você é isso, você é aquilo. Fala quem Deus é. Reconhece o Deus que você serve. E depois disso, dá graças. Fala assim, Deus, obrigado por isso. Obrigado por aquilo. Porque é muito fácil a gente sentar-se no dia ruim e falar assim, Deus, por favor, muda isso. Me dá isso, cuida disso. Mas, gente, vocês têm que... Uma coisa que eu tô aprendendo muito a fazer é agradecer literalmente por tudo. Tudo. Quando eu falo tudo, tudo mesmo. Porque tem pessoas que não têm essa água que a Luísa tá bebendo. Não tem. Essa roupa. Mas a roupa, a família que eu tenho, as pessoas da minha vida. Deus colocou essas pessoas na sua vida. Deus deu essa família pra gente. Eu vi uma frase que era assim, acho que você que mandou pra mim. Ai, não sei, não lembro. Que era assim, se hoje você acordasse e tivesse tudo que você... somente o que você agradece a Deus todo dia, o que você teria? Essa foi forte? Exatamente. Que, literalmente, vai agradecendo. Vê tudo que você tem na sua volta agora. E vê se você tivesse conseguido sem ele. Jó, eu adoro exemplos de Jó. Olha ela trazendo os livros da Bíblia, gente. Ai! Eu começo agora a orar minhas orações igual o Jó. Vai. Tem aquela música, Deus me deu, Deus tomou. É Jó. Porque a Laura... eu canto também, gente. Não, tô falando. Levita ela. É assim, Jó, ele tá no pior tempo da vida dele. Ele perdeu mulher, perdeu filho, perdeu tudo. Ele era o homem mais rico da Bíblia. Perdeu tudo. Cheio de doença no corpo. Só que sabe o que ele falou? Deus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te engrandeço, porque você continua sendo Deus. O Senhor tirou, o Senhor me deu, mas você ainda continua sendo Deus que eu sirvo. Então, as suas orações à noite, Deus, tá difícil, mas o Senhor tá comigo. Deus, eu agradeço que pelo menos eu tenho uma casa. Deus, eu perdi isso aqui hoje, mas eu agradeço que eu ainda tenho isso. Meu trabalho tá ruim, mas obrigado pelo trabalho que eu tenho, que tem gente que não tem. E Deus, tá difícil, então me ajuda a achar um lugar melhor, mas eu ainda te agradeço porque eu tenho esse. Não é assim, se conformar com as coisas difíceis da vida. Não. Se tá difícil, fala assim, Deus...
meu relacionamento, eu agradeço por ter ele, eu te dou graças, mas tem essa área que ainda não tá funcionando. E também na oração, gente, não só pede ele as coisas. Você tem que ver que Deus não vai te dar O que você pede, assim, ó, na mão, assim. Ele vai te dar ingrediente. Eu vi isso aí esses dias. Ele vai te dar coisa pra você fazer isso. Tipo, um bolo. Ele vai te dar farinha, Você tem que fazer. leite, tudo. Ele vai te dar. Eu sei que você pediu um bolo, mas ele te deu tudo isso pra você fazer o bolo, pra te capacitar a fazer isso. Ele te deu os ingredientes pra você fazer e quando você estiver fazendo, ele te capacita. Ele te guia, ele te mostra os passos. Eu sempre oro, Deus, eu quero ser uma mulher virtuosa. Só que ele não vai acordar um dia e falar assim, toma aqui, ó, você agora é uma mulher virtuosa. Aí, não. ó, o título. Ele Não. me deu problemas, ele me deu problema financeiro, ele me deu a vontade de querer cozinhar, que eu odeio cozinhar. Gente, mas agora eu quero sério? Olha ela, Ele me deu a vontade de querer Ô, limpar, Maria. lavar louça. Eu odiava lavar louça. Agora eu amo lavar louça. Mentira. Eu juro que eu tô lavando a louça e eu tô assim, pô, tô lavando a louça, eu continuo aqui lavar. Gente, é só Deus. Eu só posso te dar de testemunho que é só Deus. A minha mãe assistindo isso vai testemunhar que ela sabe que eu não gosto de limpar. Gente, eu vou pra casa dela agora. Ela vai ter que fazer comida pra mim. Eu juro. Aí, a minha mãe outro dia, Luiz, deixa eu te ensinar a fazer isso aqui na cozinha. Deixa eu te ensinar a fazer um estrogonofe. Nunca sentei com a minha mãe pra ela me ensinar, porque eu nunca quis. Ah, não, eu faço estrogonofe Entendeu? uma vez por ano. Mas, tipo assim, eu orei pra Deus nessa área e ele me deu os recursos. Aham. Eu oro muito pra Deus me dar sabedoria. Mas como é que eu vou ter sabedoria se eu não leio a Bíblia? Então, Deus me deu o quê? Vontade de ler a Bíblia. Aquela fome e sede pela palavra. Sim. Pra toda hora ler. Ler em qualquer momento. É chato, às vezes, ler a Bíblia, porque você talvez não entenda as palavras grandes que eles falam. Aí agora já vamos indo pra palavra. Olha, gente, Olha tudo essa caminhando. Antes da gente ir pra palavra, vamos conversar sobre um pouquinho mais sobre jejum e o propósito. Porque a gente falou aqui sobre propósito e jejum, mas não deixamos claro a diferença. Tá. Gente, tem pessoas que faz, tipo, eu não vou ficar sem social media, vou ficar sem internet, vou ficar sem Instagram. E esse é o meu jejum. Google, esse é meu jejum. Gente, jejum é de alimento, tá bom? Aí, não troca, tipo, fazendo isso é propósito. Aí você vai explicar. Um propósito é você falando assim, Deus, eu vou tirar essa parte da minha vida, não em troca, mas em propósito de. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida. Eu estava em um propósito com Deus para um relacionamento. E eu falei, a cara da Natália. Gente. E eu falei assim, Deus, eu vou tirar essa parte que eu tô viciada. Pro Senhor ver a minha motivação, o quanto que eu quero. Também na peça, a gente fez toda semana um propósito de carne, um propósito de social media, um propósito de telefone, etc. Por horas. Isso é você falando assim, Deus, eu tiro isso porque eu tô tão viciada e eu vou trocar por outra coisa. Sim. Muita gente faz de doce, propósito de doce. Fala assim, Deus, eu vou fazer um propósito com o Senhor, pro Senhor me deixar, pra você me usar mais. Pro Senhor me usar mais, eu vou mostrar pro Senhor tanto que eu quero ser usada e eu vou tirar o que eu mais amo. Sim. Então aí... Isso é um propósito. Não faz isso em vez de jejum. Vocês têm que ou fazer junto ou só faz jejum. Não vai fazer só o propósito em vez do jejum. Sim. Tá? Pode fazer junto. Vamos terminar agora com a palavra, porque eu acho que é um dos mais importantes e vamos deixar por último para deixar bem claro o porquê que devemos ler a palavra. Por que temos que estudar a palavra. Primeiramente, gente, a palavra, a Bíblia é Deus. É literalmente Deus falando com a gente. Deus dando um manual. É um manual pra gente. Então, se você quiser ouvir a voz de Deus tá na Bíblia. Exatamente. E a palavra, ela é a base. Sempre vai ser a base. Você está em um lugar onde um pastor tá pregando e você tá meio que em dúvida se o pastor tá pregando mesmo a palavra de Deus.
ou se o pastor é de Deus, você vê se ele tá pregando a palavra. Uhum. Muitos pastores pregam, mas não mostram isso na palavra. Por exemplo, eles falam assim, Deus diz isso, mas cadê na Bíblia que Deus fala isso? É. É assim que você tem que filtrar. Toda palavra profética sobre a tua vida, você filtra pela palavra. Porque é muito fácil alguém falar pra você, eu sou profeta, eu profetizo que Deus tá falando isso na tua vida. Mas e a palavra? Tá indo com acordo Uhum. com isso? Quebra algum princípio? É. Então a palavra é a base de todas as coisas que vocês têm que É. basear as coisas na igreja. E tudo que vocês precisam de resposta, alguma coisa, tipo, sobre Uhum. relacionamento, sobre ser Exatamente. um amigo, sobre tudo que você tem dúvida, tá na Bíblia. Só olha, É. a resposta tá lá. Então, E a palavra, o jejum e a oração andam muito juntos. hum, Antes de eu ler a Bíblia, eu amo fazer uma oração bem rapidinha. Tipo assim, Deus, eu vou ler a tua palavra hoje. Me dá uma resposta, fala comigo, me dá umas revelações top que o Senhor não dá pra mais ninguém. uhum. Fala comigo. Aí eu abro a Bíblia e eu leio e a palavra é diferente. É. Só por aqueles 5 segundinhos de oração que eu fiz, já é diferente. Uhum. E é prazeroso ler. Porque Deus tá me mostrando coisas. Eu lembro quando eu tava lendo Lucas, era revelação atrás de revelação. Porque Lucas, ele analisa a vida de Jesus de um jeito médico. Uhum. Então é tão profundo. E eu vi coisas que eu tenho certeza que eu não ia ver sem ler, sem orar antes. Sempre faz uma oraçãozinha antes de ler, gente. Porque pode ser que Deus revele alguma coisa pra você que já não revelou pra outra pessoa. E também você pode ler a Bíblia, essa passagem, muitas vezes e ter revelações A diferentes. palavra, ela é viva e eficaz. Então, a Olha palavra ela, que... gente, a palavra que eu dizer orgulhosa pra da minha vocês... parceira. A palavra que eu disser pra vocês agora pode significar qualquer coisa pra qualquer um. Se eu der uma palavra da Bíblia pra Natália, Uhum. pra ela vai ter um significado, mas pra o Diego vai ter outra. Uhum. A palavra, ela é linda e nossa, Tem que fazer pra vocês entenderem. Tipo, não é uma experiência. É uma experiência única. E tá? vocês aí de casa que estão agora recém-convertidos e perguntam, aonde que eu começo a ler a Bíblia? Uhum. Eu sempre eu recomendo as pessoas lerem primeiro os 4 evangelhos. Eu acho que todo mundo, tipo, é. esse é um conselho. Mateus, universal. Marcos, Lucas e João. Esses 4 Uhum. mostram sobre a vida de Jesus em 4 perspectivas diferentes. Uhum. Você vai ver Deus como Deus. Você vai ver Jesus como Deus, Jesus como um homem, Jesus como um filho, Jesus como servo. Esses evangelhos é pra povo diferente. Tipo, o evangelho de Mateus, escreveu aos judeus. Uhum. Tipo, mostrando que Jesus como rei, como Messias. O Marcos escreveu aos romanos. Uhum. Lucas aos gregos. Deixa eu aí. João escreveu para a igreja. Entendeu? Então, cada um teve perspectivo Sim, diferente. Então, dá pra ver na hora, tipo... Tem agora eu não tô esquecendo, tipo, falava em inglês, porque eu que eu leio minha Bíblia em inglês, gente. Que é Son of Man. Tipo, sempre Filho de Deus. E, tipo, dava pra ver. É a Filho mesma do homem, história. né? Tipo, quando você lê, é a mesma história, mas quando você vê diferente, mostra coisas que não tá em outras. Pensa, você tá lindo. assistindo um filme de uma perspectiva, e quando muda pra outra, você vê alguma coisa que não tava naquela. É como se fosse várias câmeras captando a mesma imagem, mas de vários ângulos diferentes. E é muito importante, se você vai ler os evangelhos, lê os 4. Porque, nossa senhora. Eu recomendo também, depois que você terminou de ler os 4 evangelhos, lê Tiago, Romanos e Hebreus. Tiago, tapa na cara. Tiago, ele é ótimo pra mostrar pra você pra não ter uma fé fingida, uma fé fake. Uhum. Uma fé onde você fala, eu acredito em Deus, até os demônios acreditam e tremem. E você é o quê? Entendeu? Olha. A vida, quando você lê Romanos, você aprende muito sobre como é que é ter uma vida cristã. Hebreus é ótimo pra você aprender sobre espiritualmente, ser conectada espiritualmente com Deus. Mostra sobre a vida de Jesus, como Jesus era homem, como ele era Deus, o poder que estava sobre Jesus era o mesmo quando ele era, tipo,
é igual quando ele estava na forma de homem e Uhum. quando ele subiu aos céus. Sim. E é ótimo para vocês que acabaram de se converter e não sabem como é viver uma vida cristã. Sim. E para vocês lerem e entenderem que você aceitou Jesus como o seu Salvador, beleza, agora muda. É. Muda as suas atitudes, muda o jeito que você fala, vigia Sim. os conselhos que você dá. E quando alguém chega para você e fala, pô, tem essa situação, o que eu faço? Antes de você falar qualquer coisa, olha a palavra. Uhum. O que a palavra diz sobre isso? Sim. O que a palavra recomenda? A palavra é contra isso? Uhum. Lê isso. E a vida cristã não é fácil. O inferno se levanta contra os filhos de Todo Deus. dia, gente, não vai achando que é uma beleza. Ai, É. eu sou crente, Jesus tá comigo, eu vou estar tudo bem. Não. Não. Já sai, né? Não. É Não. pior. E, Pior. e quando... Mas no final, É muito bom. não trocaria. Bom, Então, terminamos o 3º episódio. com sucesso. Como ter um relacionamento com Deus, o poder Tá. da palavra, jejum e Uhum. oração. Gente, espero que vocês usem o que falamos aqui como uma base, É. simplesmente para vocês Começar, gente. começarem. Começa com o quê? 6 horas de jejum. Pega um horário que você sabe que tem aquele. Ah, eu quero comer um docinho. Então, pega aquele Jejua. 4 É. horinhas, faz uma, faz por uma semana. É. E vê como que Deus vai te usar. Como Vai que ele usar a sua vida. É. Oração. Faz uma simples oração Todo antes de dia. você dormir. Cria esse costume, porque aí depois você não troca por nada. Palavra. Tá indo pro trabalho? Leva a tua Bíblia física. Abre no trem. Lê. A Natália não gosta. Eu não gosto. Mas O não seu é porque. telefone não é sempre ótimo. Não, mas eu não gosto porque, tipo, eu não gosto de amassar meus livros. Então, a Bíblia é toda Eu limpinha. recomendo vocês levarem e sempre levar uma canetinha. Anotar. Uhum. Eu tenho 2 Bíblias. Uma limpinha, limpinha, não tem nada. A outra toda rebiscada. Anyways. Tem os 3. Você quer um relacionamento com Deus? Quer um relacionamento de intimidade? Fazem os 3 juntos, sempre. E É. constante. Na Bíblia não fala quantas vezes que a gente tem que fazer. Mas, pensa, mais vezes que você faz, mais próximo você tá de Vê Jesus. Deus como Mais um blindada. amigo. Vê Deus como um amigo. Se você vê Deus uma vez por mês, que relacionamento você tem com Deus? Né? Mas então, espero que vocês gostaram. Não esqueçam de dar like, compartilhar, deixar os seus comentários, comentando qual parte que vocês mais amaram, o que vocês não sabiam que nós falamos. É. Mandem para alguém, fale, olha, eu acho que essa palavra você precisa escutar. É, Não os steps. Exatamente. Não esquece na conferência de mulheres e do acampamento, que vai ser sucesso. E a gente vai estar lá. Então, vem com a gente. Vem com a gente. Muito obrigada, gente, por assistir. Tenha uma boa semana. Beijão. Beijo. Beijos. Acabou. Acabou.